A manhã amanheceu fria nas montanhas de Minas, com nevoeiro descendo entre os vales e o cheiro de terra molhada se espalhando no ar. Dona Nair, de 80 anos, observava pela janela o carro dos filhos estacionado diante da velha casa de madeira. Era dia de despedida, embora ela ainda não soubesse. O filho mais velho, Otávio, falava baixo com a irmã, enquanto a mãe preparava café com mãos trêmulas. Eles não costumam vir juntos, pensou, sentindo um arrepio estranho de pressentimento. Na cozinha, o som do bule fervendo era o único que quebrava o silêncio tenso. Mãe, a senhora precisa entender, não dá mais para ficar aqui sozinha, disse Otávio, olhando para o chão. Dona Nair parou de mexer o café e o encarou com os olhos marejados. Sozinha? Mas eu tenho vocês, meu filho. A filha, Irene, suspirou impaciente. A gente tem vida, mãe. Trabalho, filhos, não dá para cuidar da senhora o tempo todo. As palavras caíram como pedras sobre o coração da idosa. Dona Nair se sentou devagar, o olhar perdido na parede de tijolos. Então é isso. Vocês vão me deixar? Nenhum dos dois respondeu. O silêncio dizia tudo. Irene pegou a bolsa e olhou para o irmão, que apenas assentiu. Deixa o dinheiro da venda do sítio para ela, Otávio. Depois a gente vê o resto. A idosa arregalou os olhos. Venda! Vocês venderam a terra do seu pai. A voz saiu fraca, quase um sussurro de espanto. Era o melhor para todos, respondeu o filho, evitando encará-la. Ela levantou-se com dificuldade, o corpo trêmulo, mas a voz firme. Vocês venderam o que não era só de vocês. Esse chão tem o suor do meu marido e o meu também. Otávio tentou se justificar, mas as palavras morreram diante da força do olhar da mãe. Não quero ouvir mais nada, disse, virando-se. A filha se aproximou, tentou abraçá-la, mas Nair recuou. Vão embora. Já tomaram tudo o que podiam. Agora me deixem com o que sobrou, o silêncio. E assim, o fim chegou sem despedida. O carro partiu levantando poeira pela estrada de terra, e Dona Nair ficou parada na varanda, abraçada ao chale de lã. O som do motor foi sumindo aos poucos, engolido pelo canto distante das cigarras. Lágrimas escorriam devagar, não de desespero, mas de uma dor profunda e contida. Eles não sabem o que perderam, murmurou, olhando para o horizonte. O vento frio soprou entre as árvores, e ela sentiu que, a partir daquele momento, o mundo seria apenas dela, e do silêncio. Nos dias seguintes, a solidão se tornou presença constante. Nair acordava antes do sol, acendia o fogão a lenha e preparava café forte, o mesmo de quando os filhos eram pequenos. A casa parecia maior agora, cheia de ecos e memórias. Cada objeto contava uma história: a cadeira do marido, o relógio antigo, o retrato de família empoeirado. Às vezes, ela falava sozinha, só para ouvir uma voz humana. Mas o som que respondia era sempre o mesmo, o farfalhar do vento entre as folhas. Certo dia, enquanto varria o quintal, ouviu um miado fraco vindo do curral. Seguiu o som e encontrou um pequeno gato cinzento, encolhido debaixo de um tronco. Oh, meu Deus, o que você faz aqui, coisinha? Disse, abaixando-se com dificuldade. O animal tremia de frio e fome. Nair o envolveu no chale e o levou para dentro. Agora somos dois abandonados, murmurou, servindo um pires de leite. O gato lambeu o líquido com pressa, e ela sorriu pela primeira vez em muitos dias. Chamou-o de Chico, porque parece teimoso igual meu falecido, brincava. Desde então, Chico virou sua sombra. Acompanhava-a por todos os cantos, no quintal, no galinheiro e até nas longas tardes de tricô. Quando o sol se punha por trás das montanhas, ela sentava na varanda com o gato no colo e observava o horizonte. Viu, Chico? A vida segue, mesmo quando a gente acha que acabou. O bichano miava em resposta, como se entendesse cada palavra. Com o tempo, Dona Nair aprendeu a preencher o vazio com pequenas rotinas. Plantava couve, milho e feijão em um pedaço de terra nos fundos da casa. Cuidava de 2 vacas, Belinha e Estrela, que lhe davam o leite de todo dia. Não preciso de ninguém, dizia a si mesma, enquanto carregava o balde cheio. Mas no fundo, sabia que não era bem assim, precisava de paz, e essa, sim, começava a florescer dentro dela. As montanhas, antes solitárias, começaram a lhe fazer companhia. As estações mudaram,
e a vida simples começou a se transformar em abrigo. Dona Nair acordava com o canto dos galos, almoçava no fogão a lenha e dormia ao som do rio que corria ao longe. Às vezes, recebia visitas de passarinhos, às vezes de lembranças. Mas nenhuma doía mais. A solidão só é triste quando a gente não se aceita dentro dela, dizia, acariciando Chico. E, aos poucos, o isolamento deixou de ser prisão e passou a ser lar. Os dias começaram a seguir um ritmo tranquilo nas montanhas de Minas. Dona Nair acordava com o nascer do sol, quando o céu ainda se tingia de dourado sobre as colinas. O galo cantava, as vacas mugiam no curral, e o cheiro do café fresco tomava conta da casa. Chico, o gato, se espreguiçava preguiçoso sobre a cadeira velha, observando a dona preparar o desjejum. O silêncio, que antes era dor, agora era canção. Deus me deixou aqui para cuidar do que sobrou da vida, dizia ela, sorrindo sozinha. Depois do café, Nair calçava as botas de borracha e saía para cuidar da roça. O chão úmido sob seus pés lembrava o tempo em que o marido ainda vivia, e os dois plantavam lado a lado. Agora, era ela e as montanhas, e isso bastava. Enchia baldes de água no poço, alimentava as galinhas e conversava com as vacas como se fossem velhas amigas. Belinha, pare de empurrar a estrela, viu? Brincava, rindo sozinha. Era um riso leve, nascido da convivência com o simples. No quintal, havia flores de cores vivas e ervas medicinais que ela mesma cultivava. O alecrim e a hortelã exalavam perfume quando o vento soprava entre os canteiros. Chico gostava de se esconder entre as folhas, saltando sobre as borboletas que passavam distraídas. Nair o observava com ternura. Até o gato tem seus passatempos. E eu achando que era a única ocupada, dizia, limpando as mãos no avental. A natureza, aos poucos, se tornava sua melhor companhia. Ao meio-dia, o sol dourava as colinas e fazia cintilar o rio lá embaixo, serpenteando entre as pedras. Dona Nair parava o trabalho e almoçava sozinha, mas em paz. Feijão, arroz e sempre alguma verdura colhida da horta. Comia devagar, saboreando o silêncio e a sensação de merecimento. O gosto da comida muda quando a gente aprende a valorizar o próprio suor, murmurava. Chico, sentado ao lado, esperava pacientemente por um pedaço de frango. À tarde, ela se sentava à sombra do velho ipê amarelo e tricotava. As agulhas faziam um som ritmado, acompanhando o canto dos sabiás. Às vezes, Nair fechava os olhos e sentia o vento bater em seu rosto. O cheiro das flores, o barulho do riacho e o farfalhar das folhas criavam uma sinfonia serena. Era nesses momentos que ela sentia que o mundo ainda a abraçava, silencioso, mas acolhedor. A solidão, quando é boa, parece até liberdade, dizia baixinho. Nos fins de tarde, o céu ganhava tons rosados e o frio descia rápido pelas montanhas. Dona Nair acendia o fogão a lenha e preparava chá de erva doce. O crepitar da lenha se misturava ao miado de Chico, que pedia colo. Ela o colocava no colo e ficava olhando as chamas, pensando na vida. Nem tudo que termina é perda, refletia. Às vezes é só o início de uma nova forma de existir. Aquelas palavras eram um consolo que o tempo havia lhe ensinado a repetir. Certa noite, uma tempestade caiu forte sobre a serra. Os trovões faziam a casa tremer, e o vento batia nas janelas com fúria. Nair acendeu uma lamparina e segurou Chico nos braços. Calma, meu pequeno, é só a natureza falando alto, sussurrou. O gato se encolheu, tremendo. Ela olhou pela janela e viu a chuva desabar sobre as plantações. Nada dura para sempre, nem o medo, disse, firme, e voltou a se cobrir com o chale. A tempestade passou, e a calma voltou com o amanhecer. Quando o sol reapareceu, a paisagem parecia lavada. O ar tinha cheiro de novo. Nair saiu cedo para verificar o curral e as plantações. Algumas cercas caíram, mas as vacas estavam bem. A vida testa a gente para ver se ainda temos força, comentou, enquanto erguia o arame com esforço. Chico a seguia, pulando entre as poças. O gato miava alto, como se quisesse ajudá-la. Você é meu ajudante de luxo, seu danado, brincou, sorrindo. Com o passar das semanas, a rotina se tornou harmonia. Nair anotava em um caderninho as fases da lua, as colheitas e o comportamento dos animais. Tudo tinha seu tempo.
o de plantar, o de colher e o de descansar. À noite, lia passagens da Bíblia e agradecia pelo dia vivido. Não tenho luxo, mas tenho paz, dizia. O som do rio ao longe era sua oração constante. Cada dia era simples, mas cheio de propósito. Assim, Dona Nair aprendeu a conversar com o silêncio e a dançar com o tempo. As montanhas deixaram de ser muros e viraram braços que a protegiam. Ela descobriu que a solidão não era castigo, era oportunidade de se encontrar. Com Chico no colo e o coração tranquilo, olhava o céu estrelado e sorria. Aqui, no alto do mundo, eu sou livre. E talvez, pela primeira vez, verdadeiramente feliz. As manhãs nas montanhas de Minas já tinham o mesmo ritmo há meses. O canto dos galos, o cheiro de café e o ronronar de Chico pedindo carinho. Dona Nair vivia entre o trabalho e o descanso, entre o silêncio e as lembranças. Tudo seguia tranquilo até o dia em que um barulho diferente quebrou a rotina. Um motor distante ecoou pela estrada de terra, algo raro naquela região. Nair saiu até a varanda, protegendo os olhos do sol, e viu um jipe subindo devagar o morro. O veículo parou diante do portão, e um homem de chapéu desceu, limpando o suor da testa. Bom dia, senhora. Desculpe incomodar. Sou Augusto, trabalho com levantamento de solo da região. Posso pegar um pouco d'água? A voz dele era firme, mas gentil. Nair sentiu, desconfiada. Tem uma bica ali atrás do curral. Ele agradeceu e foi até lá. Chico, curioso, o seguiu, farejando estranho. Nem o gato confia em forasteiro, murmurou ela, rindo sozinha. Depois de alguns minutos, Augusto voltou com o chapéu na mão. Água boa essa, viu? Dá gosto de viver num lugar assim. Nair sorriu de leve. A solidão também tem gosto, moço. É amargo no começo, mas adoça com o tempo. Ele riu, encantado com a resposta. A senhora tem sabedoria de quem conversa com o vento. O elogio a fez corar. Há muito tempo ninguém lhe dizia algo com tamanha ternura. O gato, observando a cena, soltou um miado como quem aprovava o visitante. Augusto explicou que andava percorrendo as fazendas para mapear nascentes e riachos. Ficou impressionado com o cuidado que Nair tinha com a terra. Tudo isso aqui tá vivo por causa da senhora, disse. Ela deu de ombros. A terra só morre quando a gente para de falar com ela. O homem sorriu. Posso voltar outro dia para anotar uns dados? Nair hesitou, mas respondeu, pode sim, mas traga disposição, porque aqui o café é forte e o serviço também. Nos dias seguintes, a presença de Augusto se tornou constante. Ele chegava cedo, com o barulho do motor quebrando o silêncio do vale. Ajudava a consertar cercas, consertava o moinho de vento e contava causos de estrada. Nair ria como não ria há anos. Faz tempo que essa casa não houve tanta conversa, confessou. Augusto respondeu, casa quieta é boa, mas casa com riso é melhor ainda. Chico, sempre por perto, parecia guardar os dois como sentinela do destino. Certa tarde, enquanto colhiam mandioca no quintal, Augusto perguntou, a senhora não sente falta de companhia? Nair pensou por um instante. Sinto, mas aprendi a não mendigar presença. Quando alguém quer ficar, fica por amor, não por pena. Ele ficou em silêncio, admirando a força daquelas palavras. A senhora é diferente, Dona Nair. A maioria desiste do mundo quando o mundo desiste dela. Ela riu. É que eu descobri que o mundo não some, só muda de forma. O tempo foi passando, e a amizade entre os dois cresceu como as flores do jardim. Augusto começou a trazer mantimentos, ferramentas e até sementes novas. Essas são boas para replantar no terreno baixo, dizia. Nair o recebia com pão de queijo e café passado na hora. As conversas duravam horas, cheias de risadas e lembranças. Quem diria, pensava ela, as montanhas me tiraram os filhos, mas me deram um amigo. Chico, preguiçoso, dormia sob a mesa, satisfeito com a nova rotina. Certa noite, a lua cheia iluminava o terreiro quando Augusto chegou com um presente. Para a senhora, disse, entregando um lampião novo.
para não depender da lamparina velha. Nair segurou o objeto, emocionada. Faz tempo que não ganho nada. Ele respondeu: a senhora já me deu muito mais. Me deu paz. Os olhos dela brilharam, refletindo a luz do lampião. O silêncio entre os dois disse mais do que qualquer palavra poderia dizer. Nos dias seguintes, Augusto precisou viajar por algumas semanas para encerrar o trabalho na região. Nair sentiu a ausência dele mais do que imaginava. A casa voltou a ficar silenciosa, e até Chico parecia inquieto, miando a porta nas tardes frias. Ele volta, meu pequeno, dizia, tentando se convencer. Enquanto esperava, continuou cuidando da roça e dos animais, mas o tempo parecia mais lento. Pela primeira vez em anos, a solidão voltou a ter peso. Mas o destino, sempre imprevisível, não tardou a surpreendê-la. Num fim de tarde chuvoso, o barulho familiar do motor ecoou outra vez pelo vale. Dona Nair correu para a janela e viu o jipe de Augusto subindo a estrada. Eu disse que ele voltava, Chico, exclamou, sorrindo. Quando ele desceu do carro, encharcado de chuva, ela o recebeu com café quente e um abraço que dispensou explicações. A amizade que o tempo semeou agora florescia, silenciosa, sincera e cheia de luz. Os dias voltaram a correr leves depois da volta de Augusto. O jipe estacionado no terreiro se tornará símbolo de alegria e movimento. Dona Nair o recebia sempre com café passado e bolo de fubá, enquanto Chico observava tudo com seu ar de dono do pedaço. As manhãs eram cheias de trabalho e risadas. Augusto cuidava das cercas, reparava o telhado e ajudava na ordenha das vacas. Com o senhor aqui, a fazenda parece mais viva, dizia Nair. Ele respondia, é a senhora que dá vida a tudo. Com o tempo, a rotina dos dois se ajustou como um velho relógio. Augusto começou a dormir em um quartinho ao lado do galpão, para evitar as longas viagens pela serra. Nair fingia que era só por comodidade, mas no fundo, sentia alívio em ter companhia novamente. À noite, jantavam juntos e conversavam sobre o passado. Ela contava histórias do marido e dos filhos, e ele falava da juventude nas estradas. Chico sempre se deitava aos pés deles, ronronando em aprovação. As montanhas pareciam sorrir para um novo tempo. A plantação florescia, o curral estava limpo e as galinhas voltaram a botar mais ovos. O cheiro de pão assado se espalhava pela casa todas as tardes. Nair ria com leveza, e Augusto a olhava com carinho silencioso. A senhora é mais forte que muita gente que conheci, disse certa vez. Ela respondeu, ajeitando o lenço na cabeça, a força vem da terra, moço. Quem planta amor, colhe coragem. Certa tarde, Augusto trouxe um rádio pequeno e o colocou sobre a mesa. Pra gente ter um pouco de companhia nas noites frias. Quando a música começou a tocar, Nair ficou em silêncio, emocionada. Fazia anos que não ouvia sanfona. Meu marido tocava assim, igualzinho, murmurou. Augusto a observou em respeito, sem dizer nada. A melodia parecia trazer de volta lembranças boas, não de saudade dolorida, mas de gratidão. O tempo passou, e os dois criaram uma rotina de cumplicidade. Trabalhar juntos virou costume, e o silêncio entre eles deixou de ser vazio. Às vezes, Augusto apenas ficava ao lado dela, ajudando a cuidar da horta ou alimentando as vacas. Quem diria que eu ia virar fazendeiro de novo? Brincava ele. Nair ria. E eu, que achei que nunca mais ia dividir o café com alguém. A solidão que antes pesava agora era apenas uma lembrança distante. Os vizinhos, ao saberem que havia um homem morando na fazenda, começaram a comentar. Será que é parente? Perguntavam na vila. Nair ignorava os rumores. Deixa o povo falar, Chico. A língua dos outros não me aquece à noite, dizia, rindo. Augusto, ao ouvir isso, gargalhava. A senhora tem resposta para tudo. E ela retrucava, anos de prática, meu amigo. Entre brincadeiras e confidências, o respeito crescia, e algo mais começava a florescer no coração de ambos. Uma tarde, enquanto colhiam abóboras, Augusto parou e a olhou sério. Dona Nair, a senhora já pensou em vender parte da terra? Poderia construir uma casa nova, mais confortável.
Ela sorriu e balançou a cabeça. Casa nova não traz lembrança, Augusto. Eu prefiro o cheiro da madeira velha. Ela conhece minhas histórias. Ele entendeu e não insistiu. Sabia que algumas raízes não deviam ser arrancadas. O lar dela não era só lugar, era alma. As chuvas voltaram a cair, e com elas veio a colheita farta. Nair e Augusto trabalhavam até o entardecer, e Chico sempre por perto, tentando ajudar e se metendo nas cestas. Esse gato acha que manda aqui, dizia Augusto. E manda mesmo, retrucava Nair, rindo. O pôr do sol dourava as montanhas, e a fazenda parecia um quadro vivo. Era o tempo da bonança, o presente que a vida deu a uma mulher que um dia achou que não teria mais nada. À noite, o frio voltava, e o fogo na lareira se tornava ponto de encontro. Nair costurava enquanto Augusto lia o jornal, e Chico dormia de barriga para cima. Sabe, Nair, disse ele, a senhora me lembra minha mãe. Tinha o mesmo jeito forte e doce. Ela olhou para ele e respondeu com ternura, e o senhor me lembra o que é ter alguém por perto. Um silêncio cheio de significado preencheu o ar, o tipo de silêncio que não pesa, apenas aquece. Certo dia, Augusto decidiu plantar ipês no quintal. Para deixar o lugar ainda mais bonito, explicou. Nair ajudou a cavar a terra e a posicionar as mudas. Essas árvores vão florescer quando eu já estiver velha de verdade, brincou ela. Então vão florescer em boa companhia, respondeu ele. Chico se enrolou entre as raízes recém-plantadas, e os dois riram. O vento soprou suave, levantando as folhas, e Nair sentiu que, pela primeira vez em muitos anos, o futuro não lhe causava medo, apenas esperança. Os dias de calmaria pareciam eternos, mas o destino, como sempre, tinha suas reviravoltas. Certa manhã, o céu amanheceu estranho, pesado e silencioso demais. Dona Nair olhou para as montanhas e viu as nuvens se juntando em tons escuros, anunciando o temporal. Hoje o tempo vem com raiva, murmurou. Augusto, ao lado do curral, ergueu o olhar e confirmou. Melhor recolher os bichos, Nair. Essa chuva não vem para brincar. O vento começou a soprar forte, e até Chico se escondeu debaixo da mesa. A tempestade chegou antes do meio-dia, com trovões que faziam a casa tremer. A água descia pelas encostas em torrentes, e o barulho do telhado rangendo deixava o ar tenso. Augusto correu para fechar o galpão, e Nair ficou na varanda tentando proteger as plantas. Entra, mulher! Vai se molhar toda! Gritou ele, puxando-a pela mão. O vento quase arrancava o chapéu da cabeça dele. Os dois entraram encharcados, e Nair segurou o peito, ofegante. Há muito tempo não via um temporal assim. A noite caiu cedo, e a luz acabou. Só restou o brilho fraco do lampião que Augusto havia lhe dado. Eles se sentaram perto do fogo, em silêncio, ouvindo a fúria da chuva. Chico estava encolhido no colo da dona, tremendo a cada trovão. Calma, meu pequeno, dizia ela, acariciando o pelo molhado. Augusto olhou para Nair, preocupado. Se essa chuva continuar, o rio vai subir. Ela respirou fundo e respondeu, a gente aguenta, como sempre aguentou. Era a força antiga que falava por ela. No dia seguinte, o cenário era de destruição. Parte da plantação fora levada, e o curral estava cheio de lama. Nair olhou tudo em silêncio, com lágrimas nos olhos. Meu Deus, tanto esforço! Augusto colocou a mão em seu ombro. Vamos reconstruir. A senhora me ensinou que o que tem raiz, volta a brotar. Ela sorriu entre lágrimas. Então vamos plantar de novo. Chico, curioso, andava pela lama, farejando o terreno como um pequeno fiscal. Até ele quer ajudar, brincou Augusto, tentando aliviar o peso. Os dias seguintes foram de trabalho árduo. Augusto ergueu cercas, limpou o galpão e consertou o telhado. Nair, mesmo cansada, replantava o que podia e cuidava dos animais sobreviventes. A vida é teimosa, Augusto, dizia, enquanto recolhia mudas novas. Ela sempre dá um jeito de renascer. Ele concordava, admirado com a força dela. A senhora é mais forte que as montanhas. E ela respondia,
as montanhas não têm escolha. A gente também não. Certa tarde, enquanto trabalhavam, Augusto percebeu que Nair estava pálida. Sente-se um pouco, Dona Nair, insistiu. Ela negou. Ainda falta terminar a cerca. Mas o corpo já não obedecia como antes. Sentiu uma tontura e precisou se apoiar no arado. Augusto correu e a segurou a tempo. Chega, Nair. O trabalho espera, a saúde não. Ela respirou fundo, constrangida. Acho que a idade resolveu me cobrar. O olhar dele era de pura preocupação. A senhora não vai enfrentar isso sozinha, ouviu? Nos dias que seguiram, ela ficou mais recolhida, descansando. Augusto assumiu tudo: a horta, os animais, a cozinha. À noite, levava sopa quente e sentava-se perto dela para conversar. Sabe, moço, disse Nair certa vez, a vida inteira achei que solidão era castigo. Mas talvez fosse preparo, para eu aprender a receber ajuda. Augusto sorriu. A senhora me ensinou tanto. Agora é minha vez de cuidar. Ela segurou a mão dele com ternura. Então cuida do lugar também, porque ele é meu coração. Quando as forças começaram a voltar, Nair foi até o jardim. As flores, apesar da chuva, resistiram. Algumas estavam inclinadas, mas firmes. Tá vendo, Chico? Nem a tempestade levou tudo. O gato a seguiu, roçando-se em suas pernas. Augusto apareceu com uma enxada e disse: E nem vai levar. A gente vai plantar o dobro. Ela sorriu, emocionada. Se o amor tivesse cheiro, seria o da terra depois da chuva. Ele respondeu: Então estamos cercados de amor. O tempo passou, e o verde voltou a cobrir as encostas. O trabalho árduo deu frutos, as vacas engordaram, o galinheiro prosperou, e o jardim floresceu novamente. A fazenda parecia mais viva do que nunca. Nair se sentava na varanda e observava Augusto trabalhando no campo. A vida me tirou tanto, mas me devolveu mais do que eu esperava, pensava. Chico dormia ao lado dela, sereno, enquanto o vento soprava como uma canção antiga. Numa tarde dourada, Augusto trouxe uma muda de ipê branco e disse: Esse é para a senhora, para marcar o dia em que tudo renasceu. Nair o ajudou a plantar perto da cerca. Quando ele florescer, vai lembrar que a gente sobreviveu juntos. Augusto sorriu. E quando ele florescer de novo, vai lembrar que o amor nunca envelhece. O sol se pôs por trás das montanhas, banhando tudo de luz suave. Nair olhou o horizonte e pensou: talvez, afinal, o tempo não destrua, apenas ensine a recomeçar. Os anos passaram como o vento leve que sopra entre os vales de Minas. Dona Nair envelheceu ainda mais, mas o brilho em seus olhos continuava o mesmo. A fazenda florescia com força, e o ipê branco crescia firme, marcando o tempo e a esperança. Augusto permanecia ao seu lado, cuidando de tudo com paciência e carinho. O tempo tem sido generoso com a gente, dizia ele, enquanto regava as plantas. É que a gratidão muda o jeito que a gente vê o mundo, respondia Nair, sorrindo. A vida nas montanhas seguia serena. O canto dos pássaros, o cheiro do café fresco e o barulho do rio eram as sinfonias de cada manhã. Chico, já mais velho, dormia longas horas ao pé da cadeira da dona, ronronando de contentamento. À tarde, Nair ficava sentada na varanda, observando Augusto consertar ferramentas ou alimentar os animais. Quem diria, hein, Chico? Eu, que um dia achei que ia morrer sozinha, encontrei um lar completo dentro da simplicidade. O gato respondia com um miado preguiçoso, como quem concordava. Com o passar do tempo, Nair começou a escrever suas memórias em um caderno velho de capa marrom. Anotava histórias do passado, receitas antigas e ensinamentos da roça. Se um dia eu for embora, quero que o mundo saiba que viver isolada não é o mesmo que estar só, dizia. Augusto a observava de longe, orgulhoso. A senhora devia publicar isso, sugeria. Ela ria. Pra quê? Já deixo o livro aberto no vento. Quem quiser aprender, vem e escuta o que a terra diz. Certa manhã, Nair acordou sentindo o corpo fraco. O rosto sereno, mas o olhar distante.
Augusto insistiu para chamarem o médico da vila, mas ela recusou. Não se preocupe, meu amigo. Só estou cansada de tanto viver bonito. Sentou-se na cama, acariciou Chico e disse: quando eu me for, cuide dele e da terra. Os dois são minha alma. Augusto segurou sua mão e, emocionado, respondeu: a senhora me ensinou o que é amor de verdade, Nair. Isso nunca acaba. Nos dias seguintes, ela ficou mais em silêncio. Observava o entardecer com o olhar de quem se despede devagar. Augusto não desgrudava dela, sempre trazendo chá e cobertores. Numa tarde dourada, Nair pediu: abre as janelas, quero ver o ipê. Ele obedeceu. O vento entrou, carregando o perfume das flores. Tá vendo, Augusto? A vida floresce até no fim. Com um sorriso calmo, fechou os olhos, e o tempo pareceu parar. O crepitar da lenha e o ronronar de Chico foram as últimas melodias da sua partida. O velório foi simples, mas cheio de amor. Gente da vila subiu a serra para prestar homenagens. Todos tinham uma história para contar sobre Dona Nair, da doçura no olhar à força de quem nunca desistiu. Augusto colocou uma flor do ipê sobre o caixão e murmurou: descansa, minha velha amiga. O mundo é mais bonito porque você existiu. Chico ficou ao lado, imóvel, como se compreendesse que o lar agora seria lembrança. A chuva fina que caiu parecia bênção, não despedida. Com o tempo, Augusto transformou o sítio em abrigo para idosos que, como Nair, haviam sido esquecidos. Chamou-o de Lar das Montanhas, em homenagem à mulher que lhe ensinara a cuidar. O lugar se encheu de vida, hortas, animais e risadas ecoavam por toda parte. Na entrada, uma placa dizia: aqui ninguém é esquecido. O amor floresce mesmo no silêncio. Augusto cuidava de tudo com a mesma dedicação que um dia Nair teve. Era sua forma de manter viva a promessa. O ipê branco, que eles haviam plantado juntos, cresceu majestoso. A cada primavera, suas flores cobriam o chão como neve. Visitantes diziam que aquele lugar tinha uma energia diferente, leve, acolhedora, quase sagrada. Augusto sempre respondia: é o coração de Dona Nair que bate nesse vento. Chico, já velhinho, costumava dormir aos pés da árvore, como guardião fiel do passado. E quando o sol se punha, o brilho dourado entre as flores parecia um sorriso vindo do céu. Os anos seguiram, e o Lar das Montanhas se tornou símbolo de amor e recomeço. Gente de longe vinha conhecer a história da mulher que transformou o abandono em vida. Augusto envelheceu ali, rodeado de gratidão. Todas as tardes, sentava-se diante do ipê e lia trechos do caderno de Nair. Ela dizia que a solidão é o lugar onde a alma aprende a florescer, repetia com a voz embargada. E cada palavra parecia dançar com o vento que soprava suave entre as árvores. Numa tarde tranquila, quando o sol se escondia atrás dos morros, Augusto fechou o caderno e olhou o horizonte. Missão cumprida, minha amiga, sussurrou. Ao lado, Chico dormia em paz. O vento balançou as flores brancas, espalhando pétalas pelo chão, como se a natureza aplaudisse aquele ciclo de amor. E assim, entre montanhas, lembranças e o som distante do rio, o legado de Dona Nair permaneceu eterno, prova de que até o coração mais ferido pode se tornar abrigo para o mundo. O velório foi simples, mas cheio de amor. Gente da vila subiu a serra para prestar homenagens. Todos tinham uma história para contar sobre Dona Nair, da doçura no olhar à força de quem nunca desistiu. Augusto colocou uma flor do ipê sobre o caixão e murmurou: descansa, minha velha amiga. O mundo é mais bonito porque você existiu. Chico ficou ao lado, imóvel, como se compreendesse que o lar agora seria lembrança. A chuva fina que caiu parecia bênção, não despedida. Com o tempo, Augusto transformou o sítio em abrigo para idosos que, como Nair, haviam sido esquecidos. Chamou-o de Lar das Montanhas, em homenagem à mulher que lhe ensinara a cuidar. O lugar se encheu de vida, hortas, animais e risadas ecoavam por toda parte. Na entrada, uma placa dizia: aqui ninguém é esquecido. O amor floresce mesmo no silêncio. Augusto cuidava de tudo com a mesma dedicação que um dia Nair teve. Era sua forma de manter viva a promessa. O ipê branco,
que eles haviam plantado juntos, cresceu majestoso. A cada primavera, suas flores cobriam o chão como neve. Visitantes diziam que aquele lugar tinha uma energia diferente, leve, acolhedora, quase sagrada. Augusto sempre respondia: é o coração de Dona Nair que bate nesse vento. Chico, já velhinho, costumava dormir aos pés da árvore, como guardião fiel do passado. E quando o sol se punha, o brilho dourado entre as flores parecia um sorriso vindo do céu. Os anos seguiram, e o lar das montanhas se tornou símbolo de amor e recomeço. Gente de longe vinha conhecer a história da mulher que transformou o abandono em vida. Augusto envelheceu ali, rodeado de gratidão. Todas as tardes, sentava-se diante do ipê e lia trechos do caderno de Nair. Ela dizia que a solidão é o lugar onde a alma aprende a florescer, repetia com a voz embargada. E cada palavra parecia dançar com o vento que soprava suave entre as árvores. Numa tarde tranquila, quando o sol se escondia atrás dos morros, Augusto fechou o caderno e olhou o horizonte. Missão cumprida, minha amiga, sussurrou. Ao lado, Chico dormia em paz. O vento balançou as flores brancas, espalhando pétalas pelo chão, como se a natureza aplaudisse aquele ciclo de amor. E assim, entre montanhas, lembranças e o som distante do rio, o legado de Dona Nair permaneceu eterno, prova de que até o coração mais ferido pode se tornar abrigo para o mundo.